palavra de Deus, vamos conversar um pouco sobre um texto por demais conhecido, que se encontra no livro do profeta Jeremias. E eu costumo balizar as mensagens, e o meu experimento foi com o Bruno, né? A gente está lá na casa da pastora Alete e eu mostrei a ele algumas. Ele nem sabe. Essa mensagem esboçada, eu já preguei outras vezes na igreja lá, faço parte. E eu tirei um monte de papel, não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia cheia de esboço de papel, vou editando tudo. Eu vou anotando algumas pregações e vou colocando. E essa mensagem caiu por trás da minha mala. E o Bruno pegou ela e fez assim: eu acho que essa mensagem é sua pela letra. E eu nem sabia o que ia pregar. E eu olhei e revi, já faz um tempo que eu não falei dessa. Pode sentar, desculpa, pode sentar. E eu olhei para ele e disse: a gente tem um sotaque, né? E um modo de falar diferente daqui. E aí, eu dou-lhe, foi a minha palavra, né? Porque a gente tem um costume de... Obrigada. A gente tem um costume de falar assim, que a gente mete cajado, né? Pastor mete cajado, dá-lhe com cajado. E eu peguei a falar essa mensagem, eu esboço e passei para ele. Ele olhou assim, ele disse: e aí, dou-lhe? Aí ele olhou, fez assim. Primeiro foi em mim, né? Primeiro foi em mim. Eu digo: então tá bom, deixa o Senhor fazer. Abre aí comigo os livros de Jeremias, capítulo 18. Diz assim comigo: eu quero ir à olaria. Eu quero ir à olaria. Eu quero ir à olaria. Não precisa debochar do meu sotaque, viu? Chegue lá para você ver o que eu vou fazer com você. Tem desconto, né? Tem desconto. O vaso e o oleiro. É assim que diz. Quantos aqui sabem o que é uma olaria? Quantos aqui sabem? Levanta a mão comigo. Ok. Olaria hoje, não sei como é feita, mas no tempo de Jeremias ia em algumas cidades. Lá na minha cidade, do meu Recife, na região metropolitana, na cidade do Cabo, existem ainda algumas olarias que fazem artesanalmente alguns vasos que se usa para diversas coisas, para guardar água, para pôr as flores, para muitas outras coisas. São utensílios de barros feitos. Também a olaria é lugar onde se faz tijolo de construções. O pessoal da construção aí hoje já tem máquinas e que fazem, que acontece. Mas também os tijolos de alvenaria também são feitos em olarias e dá aquele formato. Então, a palavra diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você ainda quer ir à olaria? Eu desafiei você a dizer assim: eu quero ir à olaria. Foi isso? Você
Você ainda quer ir, Ana Maria? As rodas que são observadas aqui, não sei quantos já viram o trabalho artesanal se fazer um vaso, mas funciona mais ou menos assim: existe um pedal, uma engrenagem que gira enquanto se pedala, e aqui em cima há uma roda realmente que gira, e o barro é colocado ali em cima daquela roda, ela gira, e as mãos do oleiro vão moldando aquele barro. Ele vai colocando um pouco de água para amolecer, e na medida que ele vai dando velocidade no pé, aquela roda vai girando e ele vai formatando, né, para os da informática aí, dando forma àquele vaso conforme ele queira. E o que a gente vai observar são algumas coisas naquele ambiente para onde o Senhor levou Jeremias. Jeremias é o profeta chorão. Ele prega a um povo que está cativo e apanha, né? O povo que reinava lá, de vez em quando pega ele, joga na prisão e ele não se cala. É um profeta bem sofrido. Desafio você a ver o profeta Jeremias em vídeo, que já deve ter já em DVD. E o profeta pode observar algumas coisas lá na casa do oleiro. Ele observou o barro, ele observou o oleiro, ele observou o trabalho, e ele pode observar a autonomia do oleiro, porque a palavra diz que ele dá a forma que ele quer ao vaso. E Isaías 64:8 diz que nós somos o barro e Deus é o oleiro. E assim como o oleiro, ele refaz todas as coisas. O que você não pode fazer. Tem um traço interessante, eu procurei ver no hebraico, mas a gente está sem internet e por telefone a página é muito pesada para abrir. E eu queria saber no hebraico se é exatamente o que diz aqui no português, que às vezes há uma diferença grande. Mas no verso 4, ele diz assim: como o vaso que ele fazia com o barro se quebrou na sua mão. E isso me chama a atenção porque muitas vezes a gente canta: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz ele de novo. Não é assim que a gente canta? Mas o texto diz que o vaso se quebrou. A partícula C diz que foi uma ação em si mesmo, como a gente costuma dizer, in myself, para o inglês, né? Ele se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Ele por si só se quebrou, porque muitas vezes, enquanto aquela rodana está na velocidade e o oleiro está dando a forma, não se explica, o barro se desfaz, ele perde a forma, e o oleiro, na maior paciência, de novo vai e começa a juntar todo o barro novamente e dá a forma que ele quer. Eu quero dizer para você que muitas vezes não é necessário o Senhor te quebrar. Muitas vezes somos nós mesmos que nos quebramos. Muitas vezes somos nós mesmos que não nos colocamos na disposição que o Senhor quer para a nossa vida. Paulo vai chamar a atenção, lá em Romanos 9:21, que alguns vasos são feitos para a honra e outros para a desonra. Sabe que até hoje o que a gente usa no banheiro se chama vaso sanitário, né? Em porcelana, em outros. Tem gente que usa em ouro, né? Na Arábia usa, na Turquia usa em ouro, vasos sanitários de ouro. E essa honra e desonra que Paulo fala é a respeito do uso que nós fazemos das nossas vidas. Porque nós fomos feitos de barro, sim. E eu ouvi uma palavra muito interessante esses dias, compartilhada pelo apóstolo
Luiz Hermínio, que o pastor Paulo esteve hoje com ele, teve o prazer de estar lá compartilhando alguns momentos. E no último café de pastores nós tivemos o privilégio de estar lá. E ele nos chamou a atenção de uma coisa muito importante, que por vezes estamos esquecidos. Nós somos formados do pó, sim, o homem foi formado do pó, sim, do barro, sim. Mas o Senhor Deus nos criou ao soprar nas nossas narinas da sua essência. O sopro de vida que ele soprou na narina daquele barro trazia consigo a glória de Deus. E dentro de cada um de nós a glória de Deus existe. Não é exclusividade de quem é crente, não, viu? Vice? Não é exclusividade de quem é crente, não. Nós, todos os seres humanos, foram feitos soprados com a essência de Deus lá dentro. E por isso que lá dentro do homem vai sempre estar ansiando aquele vazio que só o Espírito de Deus pode preencher. Vocês estão aqui? E eu lembro que junto com o Edson, com o Ricardo e a Arlete e o Emerson quietinho, né, que ele fica bem quietinho junto dos meninos, a gente fazia assim, um no outro. Porque aquela palavra dizia assim: olha, tira o pó para que a glória de Deus seja vista. Tira o pó. A glória de Deus não está sendo vista em você porque você está muito no pó. Você está muito chegado ao pó. Você foi formado no pó, sim, mas você foi criado da glória de Deus. É de lá que você foi criado. E aquela palavra me chocou. A gente chegou em casa, compartilhou uma coisa, o Bruno perdeu dessa vez. E eu fiquei pensando, gente, nós somos criados com a mesma, com o mesmo diferentes, ou precisamos ter a diferença, é para que nós somos usados. Fomos criados vasos e vasos. Todavia, nem todo vaso se presta a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E do que você tem sido cheio? É uma delícia ser vaso, né? Ai, aqui tem vaso do Senhor, glória. Os pentecostais adoram. Eita, levantou-se um vaso. Quero dizer que todos são vasos. Agora, do que você está cheio? Do seu vazio? Da sua angústia? Do seu complexo de inferioridade? Dos seus problemas? Das suas ansiedades? Das suas preocupações? A Bíblia diz que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, se o teu vaso está cheio de tudo, menos da glória de Deus, eu te desafio hoje a te esvaziar. Por isso que nós cantamos: eu quero me derramar. Porque o vaso, quando se está cheio de alguma coisa, a gente pega ele e derrama para poder ser vazio e ser cheio do que é necessário ser. Para que a glória seja vista. Para que a glória seja vista por aqueles que precisam ver a glória. Aquela palavra me impactou tanto, porque ela dizia assim: olha, a gente prega aqui, a Bíblia diz que a terra, na visão de Isaías, os serafins diz assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E nós ficávamos pensando: deve ser o mar, as águas, a natureza, o sol. Não! Ele estava falando da glória que está em cada ser vivente, chamado de homem e mulher, que foi criado para povoar a terra. A terra está cheia da glória de Deus. Em nós, escondidos embaixo do pó do barro. De que o seu vaso está cheio? De que o seu vaso está cheio? Sabe que o oleiro, ele faz os vasos. Mas eu posso entender, eu aqui não vi, né? Mas lá no norte, nas terras
que realmente sofrem seca. Não é um caso de Recife e Olinda, tá? A gente tem muita água, graças a Deus. E eu brinquei com o Ricardo que na minha varanda eu vejo o mar. A 5 quilômetros, mas eu vejo. Mas as pessoas têm potes para reservatório de água, que a gente chama de jarra, e são de barro. E às vezes elas racham e deixam esvaziar toda aquela água. Esse vaso que o oleiro diz que se quebrou, eu comparo a essa jarra que às vezes racha, não aguenta a pressão de muita água dentro com a idade, sabe? Você não pode ficar vaso velho, sentado numa igreja, sem ter água que alguém possa lá beber. Não deixa a água derramar de você. Você tem sido cheio, mas não é para você inchar. É assim que diz aqui também? Não é para você ficar obeso e não distribuir o que você tem. Sabe, nos meus discipulados com os novos convertidos lá, eu dizia: olha, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que Jesus é bom. Você vai dizer que Jesus é bom. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi apenas um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai pegar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o que você tiver, você vai ter que dividir. Amém. A água que for no teu vaso, tu vai ter que dividir com alguém. Essa é a nossa função, mano. Não é função só de pastor, de pregar a palavra. Você prega, e eu vi uma frase de efeito no Facebook que eu botei lá no meu, e por semanas ficou: olha, prega um sermão com a tua vida. Prega um sermão com a tua vida, de que com palavras. Porque não adianta você pregar e sair daquela porta e ser outra coisa diferente. Eu creio em Deus. Eu estou salvo. Beleza, vou para minha casa. E lá eu sou outra pessoa. E aí tem um monte de piadinhas. Os filhos: mãe, vamos morar na igreja, porque lá o pai é tão bom, tão legal. Pai, vamos para a igreja, que lá a mãe não reclama de nada, só dá glória, só dá aleluia. É verdade. Porque são vasos quebrados, vasos rachados, tabocas rachadas, que vaza água. A água entra e sai, entra e sai, e nada se aproveita daquela água retida. Vasos de honra, vasos que transbordam água viva. Porque Jesus disse que quando a gente bebesse daquela água dele que ele dava, nunca mais a gente teria sede. E de nosso interior fluiriam rios de águas vivas. As pessoas precisam beber dessa água. Não adianta você: a minha família é só a graça. A minha família é só Jesus. Meu marido, misericórdia. Misericórdia em você. Porque muitas vezes as suas atitudes não condizem com o que você crê. As suas atitudes diante dos teus irmãos. É tão bom ficar ali na porta: Pai do Senhor, aleluia, seja bem-vindo em nome de Jesus. A gente tem esse costume lá também. O pastor vai lá para a porta no final: uma semana abençoada. Não sabe nem o nome do irmão. Delícia. Né? Do que você está cheio? O teu vaso está cheio de quê? Está cheio de você mesmo? Está na hora de esvaziar, de jogar fora. Porque não te serve de nada. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Os vasos para a honra não são aqueles vasos de ouro bonito que a gente vê, de cristal. Adoro, né? Que a gente faz assim um ornamento e fica assim belíssimo. Mas são aqueles que podem dizer verdadeiramente o que está escrito em João 1, 12 e 13. Todo aquele que recebeu. Vamos lá ver comigo, para eu não falar da minha boca. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, Deus
unção. Vasos de honra para brilhar, fazer brilhar a glória que foi colocada em nós, nas nossas narinas. A chamada hoje é para você se derramar diante do Senhor como um vaso para se esvaziar de si mesmo. Quer mudança de vida? Deus não vai te pegar lá. Desculpa, tá? Mas eu sou de hora, então. A gente pega o cabo pela beca, aqui, né? Quando a gente quer chamar para o concerto, não sei como aqui chama, Edson. Quando o cabra tá errando muito, tá? O negócio tá meio desandado. Lá a gente pega o cabo pela beca, aqui assim, pelo pescoço assim, vem cá. Como? Colorado. Conversa. É colorado. Pelo colarinho? Não, colarinho eu sei que é aqui a gola, né? Não. Mas lá a gente pega você pela beca, assim. O que pega assim pelo pescoço, assim, né? E às vezes Deus precisa fazer isso com alguns de nós. Sabe? E não adianta dizer que toda quarta-feira a gente vai ser ungido. Toda quarta-feira eu vou para a igreja, não perco uma campanha. O vidro do óleo está aqui, já está seco, viu? Tem que abastecer. E eu costumo dizer, não adianta nada. Tem que ter um tonel, não sei como chama aqui, um tonel de óleo aqui, para mergulhar o povo, tá certo? Toda quarta-feira mergulha o povo. E não muda. Porque foi falado aqui, eu preciso ter atitude para mudar. Deus me mude. E Deus fica olhando assim para você. Deus me mude. E Ele só olhando assim. Quem tem que mudar é você, ô. Quem tem que mudar é você. Eu te dei livre-arbítrio, mas diz o que tu escolher. Escolhe, eis que está diante de ti a bênção, a maldição. Escolhe a bênção e vive. Mas você não. Eu não. Eu fico aqui. Eu sou vaso. Aleluia. Oh, glória. Né? Chega. Na unção de Deus, me chama na parede, me chama na lagartixa. Mas, toda quarta-feira. Lá é quinta, viu, pastor? Estou falando do que eu vivo lá. Lá é a sexta. É a sexta-feira da vitória. Quem é quarta da vitória? Lá é a sexta da vitória. E eu já preguei isso lá. Digo, gente, se você botar um tonel aqui, encher de óleo, mergulhar vocês toda sexta-feira, se vocês não quiserem mudança, não adianta. Porque Deus vai fazer o que é impossível para você, mas o que é possível é você que faz. Tá bom? A palavra diz assim, olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aí vai um monte, né? Eu acrescento. Quem fofocava, não fofoca mais. Porque a gente tem a história, ladrão, para ladrão não tem perdão. Para assassino não tem perdão. E para mentiroso, tem? É o mesmo pecado. Não tem isso, não. Pecado para Deus é um só. Mas uma mentirinha, mentira branca. Eu não sabia que mentira tinha cor, não. Nunca soube. É a mentira branca, é a mentira do bem. Mentira é sempre do mal. Porque a Bíblia diz que o diabo é que é o pai da mentira. E quando meus filhos eram pequenos, que eles, mãe, você fez eu? Não fui eu. Isso, pede a bênção para o teu pai. Eles já sabiam, né? Eu estava chamando eles de mentiroso. E eu falei, isso, dá a bênção para o teu pai. Mentindo assim, né? Porque não foi isso que eu te ensinei. Vasos de honra, nós somos chamados a ser. Cheios, já somos da glória de Deus. Você pode dizer, eu não conheço nada da Bíblia, mas eu sei que Jesus me salvou. Eu sei que Ele morreu por mim. Eu sei que Ele me ama. Tudo pode estar transtornado, a situação está parecendo totalmente impossível, mas o sol está brilhando além das nuvens. Quando eu vinha para cá, antes desse tempinho, né, o povo perturba quando eu chego aqui de bota, de casaco.
chega lá em casa, a Sandra chega lá na casa da Arlete, vê a gente debaixo das cobertas, de meia, de luva, de touca na cabeça. Na casa do Edson quase que a gente morre, congelado, quinta-feira passada. Tem foto para provar, viu? Mas nós não temos esse costume. E quando eu estava em viagem para cá, eu tirei umas fotos da janela do avião. Eu adoro fotos, né? Cadê? Você não está tirando foto minha? Fazendo favor, né? E eu tirei a foto lá e aí de manhã, 6 horas da manhã, aeroporto de Guarulhos, um frio de 5 graus. Eu digo, Jesus, vem cá. E eu tirei a foto, eu digo, oh Jesus, tudo nublado, aquela neblina, aquela coisa. E eu digo, Jesus, o que é que eu vou fazer aqui, sozinha? 6 horas de viagem. E aí quando eu subi, que o avião decolou assim, aquele sol lindo em cima das nuvens lá. Aí eu tive que citar Kleber Lucas. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. O Senhor continua ali, no controle de tudo. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não entenda, Ele continua lá. Doido para te usar como vaso. Mas você só quer ser vaso, não quer ser cheia da glória. Você só quer ser pó e barro. Tira o pó. As mulheres aí que adoram varrer, né? Tira o pó. Tira o pó. E deixa a glória de Deus brilhar. Para que as pessoas possam entender. Esse mundo está morrendo. Está jaz no maligno mesmo. Porque a palavra diz jaz no maligno. Mas se nós formos chamados por Deus, foi para fazer diferença nesse lugar. Não me interessa se Blumenau é frio. Não me interessa se Blumenau é um povo diferente do meu. Porque lá a gente é quente. Né? E as mulheres foram perguntar se, olha, eu vou dizer, pastor, me permita. A mulher comerciante veio perguntar a gente se os homens nordestinos eram mais quentes que eu daqui. Eu não sei. Né? Eu não sei. Não me comprometa. Mas vieram fazer essa pergunta pra gente, porque a gente tem uma fama de ser um povo mais, né, caloroso, mais de abraçar, de dar cheiro. Eu me despeço no telefone, um cheiro. O povo não sabe o que é isso. O que é isso, um cheiro? Cheiro de quê? Acho que eles ficam falando lá. Daí que um cheiro. Um cangote. Aqui. A Santa já está acostumada. Mas nós somos desafiados, irmãos, a fazer diferença. Ser cheios do Espírito Santo. Fazer brilhar a glória de Deus em cada lugar. Dentro da tua casa. Não vai te adiantar nada fazer campanhas aqui, e campanhas, e campanhas, e campanhas, e você não tem atitude. Eu quero essa mudança, eu quero me derramar mesmo como a gente cantou. Cadê o Paulo? Tá de pé? Paulo, volta aqui, vem no grupo pra cá. A gente vai cantar essa canção novamente, eu já estou terminando. O Evangelho, irmãos, é um estilo de vida. Não é uma religião. O Evangelho não é uma placa de igreja. Não é a mãe. E a mãe tem uma responsabilidade a mais, porque a identificação dela é amor incondicional. Incondicional. E não é amar só a mãe, porque é muito fácil. Jesus dizia assim: amar a quem te ama, fichinha, os publicanos fazem isso. Mas amar quem te aborrece, quem te persegue, abençoar. Vem cá, povo, pra cá, cadê? Vem cá, Sandra. É muito difícil, irmãos, mas não é impossível. E não é Deus que vai fazer você. Ai, Deus, faz o que eu amo, meu irmão. Não, porque amar é um verbo, é ação. A gente aprende na escola, né? Amar é um verbo. E verbo é ação. Então não espera. Não espera Deus fazer o que Ele já fez. Ele já depositou em você a sua essência, que é amor.
gente crê que Deus é amor. A sua palavra diz: Deus é amor. Seja vaso cheio de amor. Seja vaso cheio da glória. Seja vaso de honra. Onde você passa, exala o perfume de Cristo. Olha, ali vai um vaso. Ali vai um vaso. Tem uma pregação que adoro fazer.